o governo dos Estados Unidos está investigando o novo smartphone chinês da empresa Huawei. E o governo chinês proibiu que os funcionários públicos usem aparelho da Apple. A Apple perdeu 200 bilhões de dólares em 2 dias. O governo americano tem dúvidas de como que os chineses adquiriram tal tecnologia depois de uma série aí de restrições dos americanos à China. Recentemente, a Huawei, a gigantesca de tecnologia chinesa, abalou o mercado ao lançar seu mais novo smartphone super avançado, o Mate 60 Pro+, que está usando especificamente o chip de 7 nanômetro, uma tecnologia na qual os Estados Unidos já tinham bloqueado o acesso aos chineses. Essas preocupações aumentaram ainda mais uma vez que o novo chip da Huawei foi lançado pela SMIC, uma empresa chinesa que também já tinha sido sancionado pelos Estados Unidos e não tinham como ter acesso a essa tecnologia. Agora, levantou diversas questões se medidas mais rigorosas serão aplicadas à China e como os chineses estão driblando essas sanções norte-americanas e se posicionando para vencer essa guerra tecnológica com os Estados Unidos. Os chips semicondutores são a base da tecnologia moderna. Hoje eles são até mais importantes do que petróleo em várias áreas da economia, principalmente porque os chips semicondutores não são responsáveis só por garantir o funcionamento de smartphones, computadores, carros tradicionais ou máquinas industriais. Esses chips estão presentes em tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, realidade virtual e carros autônomos. E são responsáveis também por bilhões de dólares em receitas na economia global. E é justamente aqui, quando se trata dos bilhões de dólares em receita, que começa a brincadeira entre os Estados Unidos e a China. Durante a administração de Trump nos Estados Unidos, lá em 2018, rolou uma grande mudança na política em relação com a China. For China to help us. And hopefully they do. O enredo foi marcado por uma postura mais direta e crítica em relação às práticas chinesas, incluindo o comércio, tecnologia e segurança nacional. Os Estados Unidos proibiram negócios com empresas chinesas como a Huawei e ZTE. A justificativa foi preocupações de segurança nacional relacionada ao uso de seus equipamentos de telecomunicações. Com isso, Trump assina um decreto declarando emergência nacional, alegando que os equipamentos das empresas chinesas que entravam nos Estados Unidos representavam uma ameaça à segurança nacional do país e também dos seus aliados. Today I will issue a proclamation to better secure our nations and to suspend the entry of certain foreign nationals from China. O governo dos Estados Unidos justificou suas ações afirmando que a China poderia forçar as empresas como a Huawei a compartilhar informações confidenciais com o governo chinês. Huawei announced it has filed a lawsuit against the U.S. government. Huawei is suing the United States government. The company says it is challenging the constitutionality of a law signed by President Trump. Porém, mesmo com a Huawei negando, ainda em 2018 foram aplicadas sanções tanto a ela quanto a ZTE, banindo que os equipamentos dessas empresas entrassem no mercado norte-americano. Os Estados Unidos ficaram muito preocupados com o desequilíbrio no comércio bilateral com um valor favorável à China. Segundo os boletins aduaneiros, a China saiu na frente com um ganho comercial de 275,81 bilhões de dólares a mais do que os Estados Unidos, criando um desequilíbrio jamais visto no comércio de mercadorias entre os países. Então, como uma forma de pressionar a China a negociar termos comerciais, em 2018 os Estados Unidos começaram a impor tarifas alfandegárias à China de 25% sobre uma lista de 818 produtos. Os Estados Unidos acusaram a China de invadir computadores americanos para roubar dados comerciais. Nesse ponto aqui, a brincadeira começa a ficar mais séria. Além de taxar os produtos chineses, os Estados Unidos acusaram a China de adquirir tecnologia estrangeira de maneira desleal. Isso inclui acusações de roubo de segredos industriais e pressão sobre empresas estrangeiras para transferir tecnologia em troca de acesso ao mercado chinês. Então, o governo norte-americano cita 2 casos para apertar ainda mais o calo da China. O primeiro caso é o de Zheng Xiaoping, um cidadão chinês que estava residindo nos Estados Unidos e trabalhava na empresa americana chamada General Electric Power, que foi condenado a 2 anos na prisão dos Estados Unidos. Ele foi acusado de esconder arquivos confidenciais dentro do código binário de imagens digitais, utilizando uma técnica conhecida como esteganografia, que é basicamente uma técnica para você esconder uma determinada informação dentro de uma mídia,
Por exemplo, esconder um código matemático dentro de uma foto. Em um dos casos, supostamente, Gen escondeu informações valiosas relacionadas ao projeto e fabricação de turbinas de gás a vapor em uma fotografia de um pôr do sol. O segundo caso que os Estados Unidos usa para apertar ainda mais o calo da China é o de Xu Yanjun, um cidadão chinês que também foi sentenciado nos Estados Unidos por 20 anos de prisão. Ele foi acusado por conspiração para roubo de segredos comerciais de empresas americanas, incluindo a General Electric. Daí por diante, houve um grande esforço do governo norte-americano para limitar a aquisição de tecnologia americana por empresas chinesas. E até agora, essa mudança na política em relação à China que começou em Trump está sendo continuada por Biden, não na mesma intensidade, mas em um nível semelhante. Em 2022, os Estados Unidos impuseram diversas novas sanções à China para restringir a produção de chips no país. O objetivo das sanções era claramente prejudicar a indústria de chips da China e, indiretamente, forçar outras empresas a interromper o suporte para fábricas e designers chineses de chips. As sanções proibiam a venda dos componentes para a fabricação de chips e semicondutores e até mesmo proibia aos chineses os próprios chips. Como resultado disso, diversas empresas foram forçadas a interromper a venda de equipamentos para fábricas chinesas que produziam chips avançados, atrasando assim o avanço tecnológico chinês. Porém, apesar de todas essas sanções, nesse meado de 2023, a China surpreendeu a todos conseguindo produzir seu próprio chip de 7 nanômetros. E isso representa um baita avanço tecnológico para a China, porque quanto menor a quantidade de nanômetros de um chip, mais capacidade ele pode ter de processamento, o que significa que possibilita esse país produzir mais tecnologias avançadas. Esses chips podem ser usados para criar smartphones revolucionários, automóveis revolucionários e até mesmo equipamentos militares revolucionários. O fato da China ter produzido seus próprios chips de 7 nanômetros é um sinal de sua capacidade de inovação tecnológica. No entanto, a tecnologia é uma área em constante evolução e a China ainda enfrenta diversos desafios em termos de desenvolvimento e produção de chips de última geração. E mesmo com ela sendo autossuficiente em muitas áreas, a China ainda depende consideravelmente de tecnologias estrangeiras para sua indústria de semicondutores. Então, essas sanções impostas pelos Estados Unidos acabam afetando de fato a capacidade da China de adquirir equipamentos e componentes essenciais para aumentar sua produção de tecnologia. Além disso, essa guerra tecnológica vai além dos Estados Unidos e a China. Ela envolve outras questões políticas, envolve questões de segurança, algumas questões geopolíticas. Por exemplo, os Estados Unidos pressionam seus aliados a evitar as tecnologias chinesas, falando, por exemplo, que a China pode usar essa tecnologia para espionar os dados secretos do país. E essas pressões têm implicações reais nas relações comerciais e influência geopolítica da China com os países alertados. O Brasil, por exemplo, na época de Bolsonaro. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? O Brasil tinha vários problemas políticos com a China e muitos desses problemas veio após alertas dos Estados Unidos no comando de Trump. Então, embora a China esteja demonstrando avanços notáveis e uma determinada resiliência, a guerra tecnológica é uma batalha em curso que envolve outras dimensões. Os Estados Unidos sempre estão adotando novas medidas para manter sua liderança na indústria tecnológica e não vão querer largar esse posto muito fácil. A resposta a essa pergunta sobre quem está ganhando a guerra tecnológica depende de como esses fatores irão se desenvolver daqui para frente. Porém, mesmo com todos esses bloqueios tecnológicos e comerciais que os Estados Unidos aplicaram sobre a China, os chineses demonstraram imensa habilidade de se inovar e reforçou mais ainda sua impressionante capacidade de autossuficiência tecnológica. A China tem hoje seu próprio sistema de GPS, diferente do Brasil e da maioria dos outros países que têm uma alta dependência de GPS estrangeiros. A China tem seu próprio satélite de sensoriamento remoto. A China tem o maior radiotelescópio do mundo, chamado de FAST. A China também tem sua própria estação espacial para fazer suas explorações, fazem frequentemente suas caminhadas espaciais sem mostrar grandes detalhes para ninguém e são avançadíssimos na parte científica. Os chineses cada vez mais reforçam sua independência e como os Estados Unidos continuam a investir em pesquisas para manter seu domínio, essa batalha tecnológica ainda deve dar muito pano para manga para analisarmos. E esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.